E quem está alegre com Jesus diz amém. Quem está muito alegre com Jesus diz amém. Quem já ouviu Deus falar aqui nessa noite diz glória a Deus. Vou falar para você que você já ouviu Deus falar aqui nessa noite. Eu não estou aqui falando isso como um jargão evangélico. Eu estou aqui impressionado com o que Deus já começou a fazer aqui nessa noite. A palavra que nós vamos falar aqui, hoje, nessa noite, que nós vamos compartilhar, não seria essa mensagem que eu traria hoje à noite. Não seria. Não seria essa mensagem. Mas perto da hora de eu fechar a mensagem, Deus, no meu coração, mudou a mensagem. E a mensagem que foi mudada na tarde desse dia, irmãos, a mensagem que eu pregaria hoje já está preparada durante a semana. Tem a ver com o que nós falamos hoje nessa manhã. A mensagem que eu pregaria hoje tem a ver com o que nós falamos nessa manhã. Sobre meditar na palavra, sobre nos achegarmos na presença de Deus, sobre nós nos transportarmos para a presença de Deus. Eu ia falar dos benefícios que isso traz para a nossa vida e mais uma série de coisas. Mas a palavra foi mudada. E aí agora eu estou ouvindo aqui o Gabriel falando, ele leu o Salmo 91, versículo 14. Projeta para nós aí o versículo 14, por favor. Tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos compartilhar nessa noite. Aí quando eu vejo uma coisa dessa, eu falo, Senhor, Tu és tremendo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. E o Gabriel não sabia dessa palavra, porque nem eu sabia dessa palavra. Gabriel orou aqui pedindo que o Espírito Santo dirigisse todas as coisas. Eu tenho certeza que ele está dirigindo. Tenho certeza. Por isso que eu disse para vocês, se você está alegre com Jesus, diz amém. Se você está muito alegre, diz amém. E se você já ouviu falar, fala glória a Deus. Deus já falou nessa noite. Deus já falou nessa noite. E vai continuar falando no teu coração. Deus já começa a falar nos louvores, Deus já começa a falar através da palavra. Eu tenho certeza que se você está com o coração ligado, você vai ver o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Irmãos, essa palavra, ela vai falar de momentos críticos da nossa vida. Outra coisa que o Gabriel falou, momentos críticos. Ele, na oração ele falava, eu não sei que momento você está passando, momento crítico, momento de dificuldade. É a palavra de hoje. É a palavra de hoje. Por que eu faço tanta ênfase ao que as pessoas falaram aqui durante o louvor? Para mostrar para você que Deus já está falando. Deus já está falando, irmãos. Basta você fazer aquilo que nós falamos aqui pela manhã. E se você não esteve aqui hoje pela manhã, não perca. Nós estamos fazendo um trabalho aqui de crescimento espiritual. Começamos falando das Escrituras, o que Deus trouxe para nós através das Escrituras. Hoje nós falamos sobre a meditação na Palavra de Deus. Na semana que vem nós vamos começar a falar sobre sentimentos controlados pelo Espírito. E isso é essencial na vida do crente, irmão. Nós vamos começar a tratar desse assunto. Tudo que nós vamos fazer aqui tem uma sequência. Uma coisa vai puxar a outra. Não perca nenhuma aula da escola dominical, não perca. Eu vou tentar gravar essas aulas para deixar disponível para os irmãos. Eu vou tentar gravar essas aulas. Eu sou péssimo com câmera. Sou péssimo. Eu tive que dar aula durante a pandemia, eu tive que dar aula online. Irmão, é uma negação. Mas eu vou pedir a Deus que me capacite para eu gravar isso para vocês. Pessoal que perdeu ter condição de acompanhar. Mas o legal é a gente estar junto, é comunhão, o legal é a troca. Por quê? Estava falando com a irmã Glória hoje, na hora que nós voltávamos para casa, falando que o que nós estamos fazendo aqui precisa ter uma prática. Meditação precisa ser compartilhada. E vou repetir o que eu já falei para vocês aqui na Escola Dominical na semana passada. Tudo que nós trouxermos aqui tem a concordância, a permissão, a anuência do nosso pastor.
Tudo é passado pelo crivo dele e ele vai estar concordando. Se ele falar isso aqui não, isso ali não, acabou. E a direção do Espírito é perfeita. Ele é quem Deus colocou aqui na frente dessa igreja e nós aqui, congregacionais, nós cremos na direção do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos compartilhar a palavra. Eu vou pedir a vocês que durante a semana não deixem de fazer as meditações de vocês, anotem. E na próxima escola dominical, eu vou abrir oportunidade para 2 pessoas compartilharem o que Deus falou com vocês durante a semana, nos períodos de meditações de vocês. Amém? Para a gente praticar, colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Não são palavras ao vento, não são palavras ao vento. Tem que gerar vida, como nós vimos aqui hoje, pela manhã. Para que a gente lê a palavra, irmãos? Quem esteve aqui de manhã? A gente lê a palavra para... Alguém falou conhecer. Nós lemos a palavra para conhecer. Estudamos a palavra para... Vocês estão esquecidos, hein? Estudamos a palavra para compreender. E tudo isso foi explicado hoje pela manhã. Lemos a palavra para conhecer, estudamos a palavra para compreender e meditamos na palavra para viver. A palavra se transforma em vida quando você passa tempo na presença de Deus com a palavra em consagração. A palavra gera vida, se transforma em vida, muda o teu coração. E quem não esteve aqui hoje pela manhã, não fomos só nós que estivemos aqui. Tivemos presenças ilustres aqui nessa manhã. Tivemos youtubers famosos, tivemos a presença do pastor Hernandes Dias Lopes, tivemos a presença do pastor David Yong-Chu e a presença de um ilustre anônimo, que é um homem de Deus que também ensina na internet. Tudo isso através de vídeos, tá, irmão? Eles não vieram pessoalmente. Mas a palavra... pois é, pensou se tivesse vindo. O pastor falou que o pastor David Yong-Chu já partiu, né? Então, se ele tivesse vindo aqui, seria um problema sério. Nem eu estaria aqui, já teria corrido. Se ele aparecesse, eu seria corrido. Gente, mas o que ele deixou para nós ficou. E uma coisa interessante que a gente ouviu hoje pela manhã é o seguinte: a palavra de Deus fala conosco. Nós falamos bastante sobre Josué 1:8, quando Deus manda que ele medite na palavra e que a palavra geraria bênção e prosperidade na vida dele. Aí a gente pensa o seguinte: aquela palavra foi para quem? Foi para Josué. Mas Josué já foi para a glória. Então, quando nós lemos essa palavra hoje, ela é para quem? Para nós. E quando nós fazemos aquilo que Deus mandou Josué fazer, a mesma repercussão vem na nossa vida. Qual é a repercussão? Bênção e prosperidade. Não materiais, mas tudo aquilo que Deus falou que faria através de Josué, se ele meditasse, se ele seguisse, se ele falasse, se ele ensinasse, se ele mantivesse o ensinamento de Deus junto ao povo, se ele fizesse aquilo tudo, a prosperidade viria. Qual foi a prosperidade? Ele consolidou a promessa de Deus, fez o povo herdar aquela terra e estabeleceu o povo ali naquela terra. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu através de Josué, porque ele foi fiel. Nessa noite, eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Eu gostaria também de falar sobre, ainda enquanto os irmãos abrem aí, falar também sobre o piquenique de ontem, mas infelizmente eu não pude ir. Eu não pude, eu sei, tenho certeza que eu perdi. Eu tenho certeza que eu perdi. Eu tenho certeza. Eu gostaria de poder falar. Mas infelizmente eu não posso. Mas eu tenho certeza que foi bênção. São momentos que Deus reserva para nós estarmos em comunhão, em alegria do Espírito. Nós precisamos disso, crente precisa disso, desses momentos, e dou glória a Deus por Ele ter providenciado esse momento. Tenho certeza que foi bênção na sua vida. Todo mundo já achou? Amém? 1 Samuel, capítulo 30. Eu falei, gente. 1 Samuel, não falei 30? Jesus tem misericórdia. 1 Samuel 30.
Perdão, gente. Os 20 primeiros versículos. Os 20. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul. E Ziclag ia esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Olha que absurdo, irmãos. Porém, todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Mantém no 19, por favor. Presta atenção, irmãos. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Repito, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Último versículo. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém? Você conseguiu entender o que Deus está falando para você nessa noite? Deus já falou alguma coisa na tua alma, no teu coração, aí, no teu entendimento a respeito dessa palavra? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos, Deus, bendizer o teu nome, engrandecer a tua majestade. Espírito Santo, agora nessa noite nós queremos honrar, dignificar, engrandecer, louvar e dizer que nós te amamos, Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir a tua iluminação, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor faça frutífero o nosso coração nas coisas que são concernentes ao teu reino, ao teu trono, à tua vontade para as nossas vidas. Pai, nós pedimos uma intervenção direta do céu sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz falando aqui, Pai. Ministra a nossa vida a tua unção, o teu bálsamo, a tua coragem, a tua força e a tua ousadia, Pai. Porque nós precisamos para cumprir a tua vontade aqui nessa terra. Nós aceitamos, Deus, o teu chamado, nós aceitamos, Deus, o teu comando, nós aceitamos, Deus, a tua comissão, aquilo para o que o Senhor nos chamou, nós aceitamos. Mas pedimos, Pai, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Glorifica o teu nome, Senhor, através das nossas vidas, Pai. E exaltado seja o teu nome, para todos sempre. Amém. Meus amados, o contexto disso aqui, dessa passagem que nós lemos, desse texto que nós lemos, fala de uma derrota logo após a uma vitória. Davi tinha voltado de uma missão, e quando chega ao local de onde ele tinha partido, tem ali uma notícia triste, terrivelmente triste. E eu quero trazer isso que nós lemos aqui para a nossa vida, fazer uma contextualização na nossa vida hoje. Os dias que nós temos vivido têm sido dias não fáceis, para não dizer difíceis, dias de confronto, dias de afronta e dias de preocupação. Tudo que nós temos visto, ouvido, nos faz acender um alerta. O mundo está convulsionando. Em qualquer área que você imaginar, se você não parou para pensar nisso agora, até agora, pare para pensar agora. Em todas as áreas da existência humana, o mundo está se convulsionando. Nós que já temos uma certa idade, conhecemos uma realidade lá atrás, e hoje, quando a gente olha do jeito que o mundo está, irmãos, a gente fala, meu Deus, quando que eu imaginei que a cultura estaria do jeito que está, que a moral humana, que a ética humana estaria do jeito que está, nós que temos mais alguma idade. Jamais poderíamos imaginar que o mundo estaria do jeito que nós estamos vendo hoje. Uma completa inversão de valores em todas as áreas da existência humana. Quando a gente olha para a questão da segurança, o mundo também está convulsionado na questão da segurança. Nós temos várias guerras acontecendo pelo mundo aí agora. E eu não estou falando isso porque Israel foi atacado ontem, não. Eu não estou falando por isso, não. Várias guerras. Se você não sabe, na África tem muita guerra, está acontecendo muita guerra. O Haiti está passando por uma guerra terrível. Nações africanas estão passando por momentos terríveis. A Europa está na iminência de um conflito. E o mundo está na iminência de um conflito global, como nós já vimos por 2 vezes. Está na iminência. Algumas guerras aí complicadas, onde muita gente está ameaçando entrar também. Vou entrar, hein? Então, no campo do comportamento humano, o negócio está problemático. Hoje em dia, irmãos, você sobe num púlpito, você tem que ter cuidado com o que você fala. Nós já vimos pastores tendo que se explicar na Polícia Federal. Nós já vimos isso. Quando você olha tudo isso, aí você fala, mas tudo isso aí está acontecendo lá fora. Para pensar, se você não já ouviu crentes falando que a Bíblia precisa passar por uma atualização. Você já ouviu isso? Quem já ouviu aí, faz um sinal aí com a mão.
A Bíblia precisa de uma atualização. Gente, isso aí é o inferno tentando entrar na igreja. Atualização da Bíblia. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia, ela não é um livro atual. Vou repetir, ela não é um livro atual. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia é um livro eterno, irmãos. Ela abrange do início até a volta de Jesus e depois da volta de Jesus. Porque você encontra relato de como vai ser depois. Então a Bíblia não é um livro atual, ela é um livro eterno. Ela abrange toda a história humana, toda a história da criação, tudo que você imaginar, a Bíblia abrange. Então ela não é um livro atual. Atual é aquilo que está contextualizado com a contemporaneidade do mundo no qual vivemos. Isso é um livro atual. Nós conhecemos vários livros atuais aí, livros que foram escritos lá no passado, a pessoa faz uma nova edição, uma edição revisada, muda algumas coisas para adequar o tempo que nós vivemos, livros escritos tempos atrás. Na época, por exemplo, onde não existia redes sociais, não existia celular, não existia computador, não existia satélite, não existia nada disso. Aí a pessoa vai falar de comunicações via carta, comunicações via pombo-correio. Hoje em dia a pessoa vai colocar lá que foi uma comunicação. Estou dando um exemplo genérico aqui de atualização. A Bíblia não precisa disso, irmãos. É um livro eterno. E é só porque é um livro eterno? Se isso fosse pouca coisa? Não. Não. Porque é um livro escrito por quem? Pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Nós temos falado aqui a respeito da forma como a palavra de Deus chegou até nós. Repetimos inclusive nessa manhã. Qual foi a forma que Deus escolheu para trazer a Bíblia para nós? Através da sua inspiração. A Bíblia é um livro inspirado. Inspiração do Espírito Santo. Então essa palavra não precisa disso, de atualização. E eu me delonguei mais nesse ponto, porque que tem mais a ver com a gente, tem mais a ver com a gente. Não que os outros não tenham. A questão da segurança, a questão do costume. Por quê? Porque nós somos luzeiros desse mundo. Se o mundo se corrompe, eu tenho que entender que eu estou aqui não para ser passageiro desse, desculpa a expressão, desse bonde. Eu estou aqui para ser condutor desse bonde. Irmão, não é arrogante falar isso, não. Não, querido. Deus te deu a palavra, Deus te deu o Espírito, e eu glorifiquei a Deus quando na oração Gabriel falou que Deus nos dê ousadia e coragem. É a palavra que nós estamos compartilhando, começamos a compartilhar. Em dias difíceis, em momentos críticos da vida, quando a nossa estrutura nos fala para corrermos, o Deus a quem nós servimos nos diz: avança. Avança, porque eu vou te dar vitória. Não retroceda, porque quem te chamou não foi a carne nem o sangue, fui eu quem te chamei. Eu chamei você, e eu agora peço a você, em nome de Jesus, abra o teu ouvido para ouvir o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Abra o teu ouvido para ouvir o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Não retroceda. Quem te chamou não foi a carne nem o sangue, mas fui eu quem te chamei. E eu vou te levar até onde eu disse que te levaria. E aí eu te pergunto, vamos contextualizar essa palavra? Qual foi o momento mais crítico que você já viveu? Você vai pensar aí, pergunta retórica, não precisa falar, não precisa pedir oportunidade para me dizer aqui. Pensa você aí com você mesmo aí, pensa aí. Qual foi o momento mais crítico que você já viveu? Qual foi a experiência mais dramática que você já experimentou na sua vida? Irmãos, quando nós analisamos a história da humanidade, ela está cheia de histórias dramáticas. Eu me lembro
Eu me lembro, conversando certa vez, muitos anos atrás, eu não tinha nem 18 anos ainda, muitos anos atrás, conversando com um homem, um senhor, já idoso, e ele falando das mazelas da vida que ele tinha vivido, e muito jovem, ele sofreu um revés muito grande, e ele perdeu tudo que ele tinha, e ele fugiu de vergonha, ele fugiu do estado dele e veio para o Rio de Janeiro. E quando chegou aqui, o mundo estava convulsionado, mais ou menos parecido com o que está hoje, e ele falou assim: tomara que estoure a grande guerra. Irmãos, quem é que deseja uma guerra mundial, irmãos? Mas aquele homem estava numa situação de desespero tão grande que ele desejou o caos para que todo mundo ficasse nivelado com ele, no caos, para que ele escapasse do caos. Chega momentos na nossa vida que a gente pensa até loucura, irmãos. Eu vou parar com o que eu estou fazendo, eu vou sair de onde eu estou, eu vou mudar uma coisa que Deus não mandou eu mudar, eu vou largar o que eu estou fazendo. Meus amados, se algum dia passou um pensamento desse pela sua cabeça, eu quero lembrar você, o Deus a quem você serve. Não é um Deus de retrocesso. Não é um Deus de passo atrás. Não é um Deus de passo atrás. Se tem alguém aqui que é ou já foi militar, sabe que na Ordem Unida uma voz de comando que não existe é um passo atrás. Não existe. Não existe. Toda vez que um guerreiro precisa retroceder, ele dá meia volta e vai para frente. Amém? Irmão Reginaldo, você já viu na Ordem Unida um passo atrás? Marche? Não tem. Um passo atrás, mas não tem, irmãos. Toda vez que você precisa retroceder, dá meia volta e aí você dá um passo à frente. Nunca retroceder. Crente é a mesma coisa. Se você precisa voltar um pouco, e deixa eu falar uma coisa para você, toda vez que Deus manda você voltar um pouco, é para você reorganizar alguma coisa, não para fugir da situação. Reorganizar alguma coisa. E Deus não manda você dar um passo atrás, Ele manda você fazer meia volta, dar um passo à frente, e ali você volta à posição que você estava. O mundo, irmãos, passou por várias situações catastróficas, caóticas, aparentemente terminais, que dali não escapava, não tinha jeito. E eu estava hoje, enquanto eu lia preparava esse material, fazia a releitura do material, eu comecei a procurar na Bíblia reviravoltas operadas por Deus. Eu achei uma lista e fiquei maravilhado com aquilo. Quem conhece aquela passagem assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus? Ou aquela outra assim: nessa guerra não tereis que pelejar. Como que você tem um exército e Deus fala para você: soldados desse exército, vocês não vão ter que lutar. Eles não são soldados? Não é um exército? Não estão ali para aquilo. Mas Deus fala: nessa peleja não tereis que pelejar. Por quê? Porque Deus vai conseguir para você a vitória. Quem conhece a história de Gideão, irmãos? Gideão. Todo mundo conhece. Tinha um acampamento, os inimigos eram muito maiores que ele. Deus mandou ele organizar um exército, chamar o povo para a guerra. Aí vem aquela multidão de soldados e Deus fala: ó, tem muito, tira. Aí daqui a pouco falou de novo: ainda está muito, tira. Porque Deus queria deixar bem claro quem é que ia lutar aquela guerra. E Deus faz uma reviravolta inexplicável aos olhos do homem, ao entendimento humano, mas Ele sabe como age, irmãos. Ele sabe como age. Sabe, Deus é o Senhor das portas fechadas, que Ele abre a hora que Ele quer. E se não tiver porta, Ele derruba a parede. Ele te dá a passagem, Ele vai abrir a passagem para você e você vai passar. Então nós já vimos isso na humanidade, certamente já vivemos momentos críticos, Davi também viveu o seu, e tem um que eu falei aqui na semana passada, Elias. Logo
no início da narrativa que nós compartilhamos aqui no domingo pela manhã, ele derrota os profetas de Baal, e logo depois, Jezabel fica sabendo e fala, ó, que os meus deuses me façam pior e outro tanto se eu não cortar tua cabeça também. Eu vou te pegar, Elias. O que acontece com Elias? Ele, ó, sai correndo. E a palavra diz que ele correu para o deserto, caminho de um dia, e foi se esconder. Tinha acabado de ver um livramento maravilhoso, uma operação maravilhosa, onde choveu até fogo do céu. Vou repetir, abre os teus ouvidos para ouvir o que Deus está falando contigo nessa noite. Esquece a minha voz, ouve o que Deus está falando. Certamente nós já vivemos momentos críticos. Elias viveu, e quem era Elias? Um homem mais ou menos melhor do que eu, né? E bota mais ou menos nisso, irmão. É muito mais ou menos. E muito mais do que menos. Muito melhor do que eu. E ele passou por um momento de amedrontamento, depressão, vontade de fugir, vontade até de morrer. E por que eu estou falando isso? Se você algum dia passou por uma tristeza dessa e passou por uma vontade, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Como Elias você se pergunta, como Davi você se pergunta. Davi, irmãos, o versículo 6, vai dizer que o pessoal queria apedrejar Davi, irmãos. Ele era líder, ele era liderança. As pessoas que estavam lutando com ele, que eram soldados dele, tinham uma admiração grande por ele. Ele era um líder, ele era um catalisador. Ele reunia, ele atraía pessoas. Só que no momento da dor tão grande, as pessoas queriam apedrejar Davi. E aí você vê um líder que, de repente, do nada, as pessoas se voltam contra ele. Se voltam contra ele. No caso de Davi, queriam apedrejá-lo. E ele se entristece. O que eu quero, onde eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Estou contextualizando aqui o que nós vamos compartilhar nessa noite. Tristeza todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa. Se você não passa no plano pessoal, o mundo te oferece. O mundo te fornece tristeza. A minha vida é toda tranquila, está tudo bem, minha família é toda próspera, eu tenho um bom emprego, salário, tenho carro, casa, eu viajo, eu faço isso, faço aquilo. Minha vida é uma maravilha. Mas quando você para ver o mundo que você está vivendo, você vê tudo ruindo. Criança morrendo de fome, gente sendo sequestrada, gente sendo assassinada. O mundo ruindo à sua volta. É impossível que a pessoa viva numa ilha de prosperidade e não se condoa com nada que ela vê acontecendo. É impossível. Tem que ser muito problemático para não ver isso e não ficar preocupado, pelo menos preocupado. Então, se a tua vida está toda excelente, pelo menos em volta de você, não está. E aí a gente tem motivo, se você acha que não, a gente tem motivo para chorar, sofrer, entrar em pânico às vezes. E o que eu quero dizer para você é, se aconteceu, se está acontecendo, ou se você tem lembranças assim, eu quero dizer que você é uma pessoa perfeitamente normal. Não é vergonha, não é demérito você passar por dificuldade e você se deixar abater por aquilo. Porque a nossa estrutura é assim. Essa é a nossa estrutura. O que Deus está fazendo conosco é o seguinte, nos dando preparo para que nós venhamos um dia falar como Paulo. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Sei passar fome e sei estar suprido. Sei ter muito, sei ter pouco, sei ser perseguido, sei estar entre amigos. Sei estar no bem e no ruim, no bom e no ruim. É isso que Deus está nos preparando para atingir. É aí que Deus quer nos fazer chegar. E aí, quando a gente encontra essa situação toda, que não é alheia ao nosso conhecimento, à nossa vida, nós temos que fazer
algumas coisas, dar alguns passos, tomar algumas providências. A primeira, recuperar o ânimo. Agora a gente vai começar a resolver os problemas que eu falei até agora. Recuperar o ânimo. Mas como é que eu recupero o ânimo? Primeira coisa, a psicologia não vai te ajudar. A filosofia não vai te ajudar. Remédio não vai te ajudar. Tudo que eu falei funciona. Não vai me ajudar, mas funciona? Funciona como paliativo. Para você não sentir a dor durante um tempo. Mas quando você não sente a dor, o problema desapareceu? Sim ou não? Não. Você só não está sentindo a dor. E o que a gente tem que fazer, irmãos, quando a gente está sentindo dor? A quem a gente recorre? Lembram da sunamita? Ela tinha acabado de perder o filho. Ela pegou o filho, a sunamita pegou o filho, botou na porta da casa, chamou os vizinhos e começou a gritar: meu filho morreu, meu filho morreu. Foi isso que ela fez? Não. Ela colocou o filho lá, guardadinho, e foi falar com o profeta. E no caminho, no trajeto, na trajetória ali, na jornada até o profeta, ela não falou com ninguém e deu instrução ao moço que guiava o animal sobre o qual ela estava montada. Se você encontrar com alguém e perguntar, diga que está tudo tranquilo. Ela não saiu chorando, reclamando, chutando pedra pelo caminho, reclamando de tudo, não. Ela foi buscar auxílio em quem? Em quem poderia resolver. Quem poderia resolver? Quando você está com dor, você vai a quem? A Deus. Só Ele pode resolver. Quando nós cristãos aprendermos a recorrer a quem nos pode ajudar, a nossa fé vai aumentar, a nossa confiança vai aumentar, a nossa capacidade de vencer vai aumentar, porque o Espírito Santo vai nos fortalecer e nos enriquecer. Então, recupere seu ânimo. Esse versículo 6 que eu acabei de citar é fantástico. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Todos estavam em amargura. Todos estavam em amargura. O que é que Davi fez? Versículo 6. O que é que Davi fez? Sentou e chorou com todo mundo? Não, Davi se reanimou. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus não chamou você para ser parte do problema. Deus chamou você para ser solução. E eu não estou dizendo que você tem que ser aquele Deus mitológico da mitologia grega chamado Atlas. Todo mundo lembra do Atlas? É aquele que tem o globo terrestre nas costas. Deus não chamou você para carregar o mundo, os problemas do mundo nas suas costas. Deus chamou você para ser aquele que na hora do desespero você fala: calma, calma, senta, se acalma e vamos buscar quem pode resolver. Deus chamou você para ser essa pessoa. Essa pessoa. Calma, para tudo. Sabe por quê, irmãos? Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós conhecemos o Espírito Santo. A gente sabe que o final desse filme a gente não vai morrer. Amém ou não amém? Nós conhecemos o final desse filme, irmãos. A gente não morre no final. A gente não morre no final. Analogia, né? Analogia meio contemporânea. Mas, irmãos, é para a gente entender. É bem pedagógico mesmo, bem didático mesmo. A gente não morre no final desse filme. Nós temos essa garantia. A morte física nós vamos passar. A gente sabe que vai chegar a nossa hora. Mas no final da nossa jornada, Deus vai nos conduzir àquilo que Ele nos falou que conduziria. Então, recupere o ânimo. Primeira coisa para você recuperar o ânimo. Primeira coisa para você recuperar o ânimo. Não entrar na onda do desespero. Calma. Você conhece o Deus a quem você serve. Davi se reanimou. Reanimar, no hebraico, significa se fortalecer, prevalecer, ou seja, vencer, ser maior do que o problema, ser corajoso. Davi se reanimou e se fortaleceu, prevaleceu sobre o quê?
sobre o quê? Sobre o desânimo. 6. Ele se reanimou. Ele prevaleceu sobre o desânimo. Reanimar é se animar de novo. E o contrário de ânimo é desânimo. Ele já estava desanimado, tinha tudo para dar errado. Mas precisava que alguém tomasse as rédeas da situação e conduzisse o povo a uma nova perspectiva. E aí eu peço que você preste atenção nisso. Quando está tudo bagunçado, o que a gente não precisa é de alguém com a perspectiva negativa para mostrar os problemas. Porque o problema todo mundo já está vendo. Precisa de alguém para falar, nós vamos sair dessa. Nós vamos vencer. A gente vai vencer. Reanimar, então, como eu falei, significa prevalecer sobre o desânimo. Quando o momento crítico do desânimo é o principal inimigo a ser vencido, quando esse desânimo é o principal inimigo a ser vencido, o que você precisa fazer? Reanimar o ânimo. A senhora está lendo meu esboço, né? Reanimar o ânimo em quem? Reanimar o ânimo no... Qual é o nome daquele coaching famoso aí, que está rico, milionário? Pablo Marçal. Reanimar o ânimo no Pablo Marçal. Paga o curso do Pablo Marçal. Eu estava vendo lá, ele falando, a pessoa reclamando lá. Paguei R$5.000 para almoçar com você. O almoço foi estrogonofe e você não conversou comigo. Eu paguei R$5.000 para ter um almoço contigo e você me dá uma ideia para eu ficar rico. Aí ele falou, meu amigo, você pagou R$5.000 para você almoçar comigo. Você almoçou? Almocei, mas era estrogonofe. Meu amigo, o cardápio é outro papo. Você pagou para almoçar estrogonofe comigo. A ideia brilhante para você mudar de vida, isso aí é contigo. É no Pablo Marçal que a gente vai se reanimar? Não. É no guru, seja lá de coaching, seja lá o que for? Não. A gente vai se reanimar em Deus. E onde é que a gente se reanima, irmãos? Onde que a gente se reanima? Na palavra. Na oração. No contato com Deus. No contato com os irmãos. No gabinete pastoral. O pastor vai ajudar você. Conversa com ele. E o que a palavra traz para nós a respeito de reanimar? Lamentações 3:21. O que diz? Lamentações 3:21 diz o quê? Eu sei, está escrito aqui no meu esboço. Eu poderia falar, mas eu quero que vocês falem. Está escrito aqui na minha frente. Eu posso falar, mas eu não quero falar. Eu quero que vocês declarem isso que está aqui. Falem em voz alta. Sem querer ser igual esse pessoal que fica pedindo para repetir, como o ensaio foi bom. Fala bem, bem alto, com ânimo, com vontade. Vai. Aí eu falo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança sem esperança nenhuma, sem ânimo nenhum. Eu estou repetindo uma palavra. Lembra que a gente falou isso hoje de manhã? Teve até uma pessoa aqui do vídeo que eu trouxe aqui, que falou isso. Pegou e leu uma passagem da Bíblia, vou ler. É assim, 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 assim. Isso não vira vida se você não se apropria dela. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem foi que falou isso? Jeremias, Lamentações de Jeremias. Quem foi que falou isso? Jeremias. Qual o contexto dessa fala? Se você pegar os 20 versículos acima do 21, você vai ver só derrota, só derrota, só derrota. Eu sou o homem que viu a corrupção, e nos meus ossos e tal, e só tristeza, só amargura, só derrota. Volta um pouquinho, por favor. Volta lá no versículo 15, para a gente dar uma olhada. Olha o contexto, irmãos. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Absinto é uma coisa amarga, tá? Vai.
16, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. 17, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. 18, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. 20, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí volta no 20. Irmãos, daqui para cima, e se você subir até o 1, é só derrota. É só derrota. É o que você não precisa ouvir quando você está com problema, que vai piorar a tua situação. Aí esse homem aqui, e se você não conhece a história de Jeremias, ele entrou para a história, na Bíblia ele entrou para a história como profeta chorão. Eu não gosto disso. Sabe por quê? Passar o que esse homem passou, a história da vida dele, irmãos, e continuar crente, ele não era chorão coisa nenhuma, ele era um dos maiores valentes que eu já vi na Bíblia, aquele homem. Tem um livro chamado Lamentações de Jeremias, tem o livro de Jeremias e o Lamentações de Jeremias. A gente pensa que é o cara que vivia chorando, derrotando. Tem aquela hienazinha do desanimado, ó vida, ó azar. Não. Jeremias era o cara que, se precisasse, desculpe pelo cara, tá? Era o homem que, se precisasse dar um passo atrás, ele dava meia volta e dava um passo para frente. Está tudo ruim, mas eu me recuso a dar um passo atrás. Aí, quando chega no 21, irmãos, olha a receita para a vitória. 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Eu não sei quem você é. Eu sei o nome de quase todo mundo aqui. Sei a idade de alguns aqui. Um pouquinho da história de alguns aqui. Eu não sei nada sobre ninguém aqui. Mas eu conheço um Deus que te conhece. Eu conheço um Deus que escreveu a tua história. E eu não aceito, nunca vou aceitar, autoridade nenhuma, que diga que não é assim. Que você vem a esse mundo para viver igual uma lagarta vive, uma formiga vive. Não, tem uma história escrita a seu respeito. Porque tem um Deus que não brinca. Tem um Deus que escreveu uma palavra. E tem um Deus que chamou você para uma obra, para um trabalho, para um ministério, para uma vida com Ele, para uma vida consagrada a Ele. Lembre-se de Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus quer de você santidade e perfeição, porque tem um trabalho para você na tua vida e Ele quer cumprir. Se reanimar. Esse homem aqui se reanimou. Os 20 versículos para cima é só derrota. Aí chega um ponto de virada. Não. Não é só derrota, não é só tristeza. Não é. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Então eu vou fazer o quê? Vou trazer à memória o que me pode dar esperança. Meu amado, pegue a sua Bíblia que está na sua mão, levanta a sua Bíblia. Se você não quiser, não puder, não precisa levantar. Eu não quero forçar você a nada. Faz só se você sentir vontade. E eu vou só falar uma coisa para você. Se eu tivesse sentado aí, eu levantaria a minha. Ó, vou falar uma coisa para você. Esse livro que está na tua mão, ele tem uma história. Pode baixar, desculpa, pode baixar. Ele tem uma história de um Deus que tem princípios e cumpre todos os princípios que Ele estabeleceu. Um Deus que escreveu tudo que está aí, e tudo que está aí está à sua disposição para viver. Porque a nossa trajetória aqui, irmãos, não é para vir a essa terra, ficar rico e passear na Disney toda hora que eu quiser, não. A nossa trajetória é para vir aqui, nos envolvermos com Deus, nos santificarmos, aprendermos a andar do jeito que agrada a Ele e sermos luz e sal nessa terra. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. E se você acha que você vai ter alegria em outra coisa que não seja ser luz e sal, eu garanto a você,
A maior felicidade que você vai ter é o dia que você entender que você está sendo luz e está sendo sal. O dia que você entender que o Espírito Santo está usando você para tirar a gente de uma eternidade no inferno. Aí você vai entender, não existe felicidade maior do que essa. Não existe cruzeiro de volta ao mundo mais importante do que esse. Não existe deleites e prazeres maior do que... Não tem, irmão. Você vai entender isso. Aí você pega aqui, quero trazer a memória que pode trazer esperança. 22, por favor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, isso aqui é para você. Grande é a fidelidade de Deus. Grande é a fidelidade de Deus na tua vida, na tua história, nos propósitos dele para você. Grande é a fidelidade dele. E o Deus fiel a quem nós conhecemos, que a palavra nos revela, nos mostra, ele não falha. Parece, às vezes, pelo nosso imediatismo, pela nossa ansiedade não convertida, parece que está demorando. Pedro fala sobre isso, mas não está demorando. Deus está te fortalecendo. Deus está te ensinando a ser filho. E Ele quer você como filho, a quem às vezes Ele vai corrigir, a quem às vezes Ele vai ter que colocar no canto para você entender certas verdades. Davi se reanimou. Segunda coisa que nós precisamos fazer, recuperar a visão celestial. Pare de olhar para o lugar onde você não deveria estar olhando. Não busque socorro no Egito. Quando Davi se depara com aquela situação terrivelmente crítica, ele olha para cima, encontra esperança em Deus, reorganiza o seu mundo interior, adquirindo o quê, irmãos? Nós falamos isso aqui hoje pela manhã. Ele adquire serenidade. O que é serenidade? É paz em meio à guerra. Paz em meio à guerra. Irmão, paz em meio à guerra eu acho que é mais conhecido como loucura, né? Só doido fica em paz no meio da guerra. Se você conhecer o Espírito Santo de Deus, você vai entender isso. Eu já falei aqui sobre um missionário, irmão nosso, o Mário Sestak. Talvez o Nicolas conheça. É um missionário da MCE. Ele era soldado da Crimeia, e a Crimeia estava em guerra com a Ucrânia, e ele estava numa trincheira daquela que a gente vê nos videozinhos do YouTube aí, a gente vê lá o soldado na trincheira lá, estava naquela situação. E numa trincheira daquela, ele achou um pedaço de papel no meio da lama, pegou aquele pedaço de papel e leu, estava tudo enlameado, ele conseguiu ler. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E o resto ele não conseguia ler porque estava sujo de lama. Ele só conseguiu ler isso. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E ele disse que quando ele leu aquilo, aquelas palavras, o coração dele, no meio da guerra, se encheu de paz. E ele não entendeu o que era aquilo. Ele pegou aquele papel, guardou no bolso e continuou na guerra. Ficou 3 anos ainda na guerra. Aí um dia ele foi ferido na perna e foi para um hospital, e lá ele conheceu uma missionária cearense, Carla, brasileira, cearense. E lá ele falou, ele viu ela falando lá da Bíblia com os feridos lá, e ele falou, explica isso aqui e tal. Ela, isso aí é o livro de João, tal. Aí explicou a história toda, falou quem era Jesus, tal. E aí ele falou que quando ela leu para ele, a paz que ele sentiu que inundou o coração dele. Hoje esse homem, irmãos, é um dos grandes evangelistas que trabalham naquela região lá, daquele território conflagrado daquela região da Europa. Eles já abriram 10 igrejas. E muitas almas se converteram pelo trabalho dele. Visão celestial. Recupere a visão celestial. A palavra. A palavra te mostra isso. Estude a palavra. Leia a palavra. Nós lemos para entender, estudamos para compreender e meditamos para viver.
leia, estude e medite. Davi chama o sacerdote, ele busca a direção de Deus nesse trabalho de recuperar a visão celestial, chama o sacerdote e o que ele faz? Versículo 8, lá de 1 Samuel 30. Consulta a Deus, vá buscar orientação em Deus, vá buscar orientação em Deus. No meio da confusão, às vezes, a gente é tentado a tentar resolver as coisas pela via rápida. Não é assim. Tem gente que, na hora da dificuldade, tenta se esconder, voltar atrás. Aí, tem gente que pensa em fazer como o avestruz. O que o avestruz faz quando está com medo, irmãos? Não. Isso aí é um mito do avestruz. O avestruz, esse negócio de enfiar a cabeça na terra não existe. O avestruz, como todo animal inteligente, quando ele se sente em perigo, o que ele faz? Corre. E a velocidade do avestruz... Quem já viu o avestruz correndo aí? Corre e muito. A velocidade dele... Não existe negócio de enfiar a cabeça. Avestruz é avestruz, irmão. Não é burro, não. Burro é outro bicho. Tem 4 patas, orelha grande, come capim. Então, tem gente que quer fazer como um avestruz. O que a avestruz faz? Corre. Não corra. Elias correu, foi para o deserto. Não corra. Deus mandou você correr? Se Ele mandar, corra. Obviamente, corra. Ah, Deus mandou alguém correr já? Mandou. Mandou Paulo sair de Jerusalém, sai porque vão te pegar e vão te matar. Antes de Jesus, chegar a hora de Jesus ir para a cruz, não teve momentos que o pessoal quis pegar ele? O que ele fez? Ficou, ninguém vai pegar. Não, ele, se afastou, saiu de cena, foi para outro lugar, porque não tinha chegado a hora dele. Não tinha chegado a hora dele. Se Deus falar para você, vai para outro lugar, fica ali e tal. Mas se Deus não mandar, não corra, não corra. O que fazer, então, em momentos críticos? Buscar a Deus. Atos 16, 25. Orar. Orar. Buscar a Deus, orando. Atos 12, 5. Intercedendo. Enquanto Pedro estava preso, o que a igreja fazia? Intercedia. Irmãos, se nós estamos passando por dificuldade, nós vamos fazer o quê? Buscar a Deus, orando, na palavra e na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. É a orientação que nós recebemos da palavra. Está alguém entre vós enfermo? O que manda fazer? O que manda fazer? Ungir com óleo e orar. Amém? Claro, se for uma doença que você possa resolver com o médico, vai resolver com o médico. Se for alguma coisa que o médico falou assim, vai orar, para entender o que Deus está fazendo na tua vida. E terceira coisa, confiar na palavra. Confiar na palavra. Romanos 4,18. Projeta para a gente aí, por favor. Abraão esperando, isso aqui que eu quero que vocês vejam. Abraão esperando contra a esperança. O que é esperar contra a esperança? Irmãos, esperar contra a esperança é quando tudo ao seu redor fala assim, não é possível. Isso é esperar contra a esperança. Está falando de quem aqui? Abraão. Qual era a idade de Abraão? Qual era a idade da esposa dele? Qual era a situação de saúde de ambos? Estavam em idade fértil de produzir filhos? Não. Mas Deus falou, você vai ser pai de uma grande descendência. Grande será a tua descendência. E ele creu contra a esperança. Por quê? Porque, obviamente, biologicamente, cientificamente,
Não tinha como acontecer. Então ele creu contra as probabilidades, creu contra as circunstâncias. E aí tem uma musiquinha que a gente canta muito, principalmente o pessoal mais antigo. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Aí avança. Não olho para as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre sou. Por que você é alegre? Porque você não seguia por vista, tu sabe o Deus a quem você serve. Abraão sabia o Deus a quem ele servia, ele creu contra a esperança. Não tinha perspectiva daquilo acontecer, mas ele creu, porque Deus falou. E você não pode ser diferente disso, irmãos. Por que o Espírito Santo está falando tudo isso para você? Porque Deus precisa, nesses últimos dias, de crentes que entendam a realidade do poder dele nessa terra. Ele quer revolucionar as tuas relações a partir de você. Ele quer que as pessoas vejam em você alguém que acredita de fato que a Bíblia não é um livro de mitologia hebraica, mas é um livro escrito por um Deus que é vivo e verdadeiro e que opera milagres ainda hoje. Deus está nos chamando para vivermos essa realidade. E se você não consegue entender isso, comece a orar e peça que Deus gere vida no teu coração, porque Deus vai gerar vida no teu coração. Renovar, reativar, recuperar a visão celestial. Josué e Caleb tinham uma missão. Qual era a missão? Espiar a terra. Que terra que Deus tinha prometido. Foram eles e mais 10. Josué, Caleb e mais 10. 10 disseram que não era possível. Eles falaram, é possível. Por que era possível? Porque Deus falou. Ah, mas é fácil assim? Não é fácil não. Para mim é difícil, para mim é impossível. Mas eu sirvo a um Deus que falou que vai ser ponto final. Ponto final. Ah, mas você... Aí o diabo vem, né? O diabo. Ah, mas isso aqui, ó, desse jeito, não sei o quê, você, o pessoal, não sei o quê. Irmão, tu não conhece o Deus a quem eu sirvo. Ó, senta e observa. Senta e observa o que esse Deus vai fazer. Senta e observa. Sacrifício de Isaac. Deus falou para Abraão, agora há pouco nós lemos, creu contra a esperança, você vai ser pai de uma grande descendência, amém? Amém. Aí chega lá, ó, sacrifica teu filho. Como, Senhor? Como? Ele é a promessa, o senhor lembra que ele é a promessa? É a promessa, Senhor. Ele foi lá fazer. Por quê? Porque em Hebreus 11, 17 a 19, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, seu único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa era a fé de Abraão. Igreja Congregacional de Araruama, aproprie-se dessa verdade bíblica, dessa verdade da palavra de Deus. Não deixe que vozes que não venham do céu falem o contrário contigo. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar se Isaque morresse. É isso que Deus está nos chamando para viver. Para finalizar, estamos terminando. Recupere o poder de reação. Como que eu recupero o poder de reação? Davi acalma o seu interior. Você precisa, nós falamos isso aqui pela manhã. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que acalmar o seu interior. Calar a voz de Satanás, calar a voz do seu eu. Calar a voz de Satanás, calar a voz do seu eu. Calar a voz das perspectivas, das circunstâncias e se reanimar, entendendo que o Deus da palavra é o Deus que cumpre as suas promessas. Porque assim como
ele falou para Jeremias e Jeremias contou para nós, ele é fiel. Ele é fiel. A visão celestial é essencial, mas não é suficiente. Quando o momento é crítico, é preciso empreender ações decisivas. Empreender ações decisivas. Se você ficar vislumbrando o que Deus quer fazer e não tomar ações decisivas, as coisas não vão acontecer. Filho pródigo. Eu quero usufruir de tudo aquilo que eu tenho direito. Aí o pai vai, concede a ele, ele vai, perde tudo, o pai já sabia que ia acontecer aquilo. Aí ele vai, chega à conclusão, meu pai é que estava certo, perdi tudo, e agora o que eu faço? Quando foi o momento da restauração daquele filho? Quando foi? Quando ele falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Só quando ele decidiu voltar à casa do pai, só então a vida dele retornou ao lugar que nunca deveria ter saído. Então você não precisa só vislumbrar o que Deus quer fazer, você tem que ter ações propositivas, ativas, positivas, como o filho pródigo fez. Volte. Amados, o momento é crítico no nosso país. Requer poder de reação de cada um de nós. O momento é crítico, pode ser crítico no seu círculo social, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde você esteja, mas requer a sua reação. O momento pode ser crítico na sua família, mas requer o seu poder de reação. Pode ser crítico na igreja, o momento pode ser crítico na igreja também, mas requer o seu poder de reação. Nunca um passo atrás, sempre avançando. Poder de reação. O momento pode ser crítico na sua vida, mas exige o poder de reação de cada célula que compõe o seu corpo. Cada molécula do seu ser precisa buscar a Deus. Precisa voltar para Deus. Deus é Deus. Deus é o Deus que cuida de nós quando estamos passando por um momento crítico. Deus é o Deus das grandes intervenções na história da humanidade. Falamos de várias delas nessa noite. Deus é o Deus das ações simples do nosso cotidiano. Deus é o Deus de ontem, do nosso hoje e é o Deus do nosso amanhã. É o Deus que nos chama para viver o melhor dele, para experimentar o poder dele e para proclamar a vitória dele sobre todas as coisas. Você crê nisso? Vamos orar. Pai, nós adoramos o teu nome, nós adoramos a tua presença, nós adoramos a tua santidade. Nós adoramos as verdades que o Senhor nos conta através da Tua palavra. Nós adoramos tudo que vem de Ti, Pai. Nós adoramos o Teu Espírito, nós adoramos o Teu Filho, Deus. Nós adoramos, Pai. E nós te pedimos, nos ensina a vencermos nessa terra, porque nós queremos agradar ao Senhor e glorificar o Teu nome. Recebe a nossa adoração nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.